Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. E hoje é dia de Sherlock Holmes aqui no canal, com o Ritual Musgrave e outras aventuras. No decorrer desse ano, eu estou fazendo a leitura da obra completa do Sherlock Holmes e a leitura está sendo feita nessa coleçãozinha da editora Melhoramentos, em 13 volumes. Eu já fiz um vídeo mostrando toda a coleção, vou deixar linkado aí em cima nos cards e também aqui na descrição, bem como os vídeos que eu já fiz do projeto. Eu estou um pouquinho atrasado, pretendo então até o final do ano fazer uma espécie de mutirão para colocar tudo em dia, tanto as leituras do Sherlock quanto os vídeos aqui, né? Então, quem está gostando, quem gosta aí desse tipo de vídeo do Sherlock, quem está acompanhando, já fique sabendo que vai ter até o final do ano com mais frequência. E o livrinho dessa vez, então, o Ritual Musgrave e outras aventuras, juntamente com o anterior, que é o Enigma do Coronel Hayter, ele forma nas outras edições o Memórias de Sherlock Holmes, que é uma coletânea de contos que foram lançados inicialmente na revista Strand Magazine em 1892 e 1893. E no início de 1894 foram compilados e lançados em livro. Tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada conto, lembrando que dependendo da tradução e da edição, os nomes dos contos podem ser bem diferentes. Alguns, a maioria, bem parecido, mas alguns podem causar confusão porque os nomes são bem diferentes. Então sempre que tiver essa situação, eu vou deixar aqui a informação, tá bom? O primeiro conto é A Face Amarela ou O Rosto Amarelo, que o Holmes é procurado por um jovem que mora no interior e perto da casa dele tem um imóvel que já está fechado há muito tempo. Só que um certo dia ele vê que o imóvel está alugado, tem novos moradores, e ele vê na janela do andar superior um rosto amarelo monstruoso, né, verdadeiramente assustador, e ele fica meio que impressionado com aquilo. Depois ele vem a descobrir que a sua esposa está tendo algum tipo de relação com os moradores dessa casa e não quer que ele saiba, não quer falar nada com ele a respeito. Só pede a ele que tenha calma e paciência, que na hora certa tudo irá se esclarecer. E que ele não tente se aproximar daquela casa e tentar descobrir quem é que está morando lá, porque senão o casamento deles irá fatalmente acabar. Mas ele não se conforma com essa situação e vai procurar o Holmes, então, para tentar solucionar o mistério. O Holmes, já mesmo sem conversar com ninguém e sem ir até o local, ele já bola aí uma teoria, faz uma dedução, só que quando ele chega lá, não é nada daquilo que ele imaginou. Então esse conto é um dos raros fracassos do Sherlock Holmes, né? E esse é o maior diferencial do conto. Ele não é muito bom, mas tem esse quê aí de que é um dos raros contos em que o Sherlock não é bem sucedido. Hoje em dia, se esse conto fosse lançado também, ele tem um porém, porque ele seria bem politicamente incorreto, né? Porque ele trata de racismo e bem forte. Só que nessa época da Inglaterra vitoriana, né, da colonização da África, em que a Inglaterra era dona aí do quase o mundo todo, isso daí era perfeitamente comum, mas hoje em dia esse conto com certeza não seria visto com muitos bons olhos. O segundo conto é o que dá título ao volume, né, o Ritual Musgrave, em que o Holmes um dia arrumando lá as suas coisas em casa, por insistência do Watson, ele acha alguns escritos, alguns objetos e conta então que aquilo ali pertence, são parte, né, de um caso que ele atuou, um dos primeiros casos que ele atuou muito antes de conhecer o Watson. Ele foi procurado por um colega dele de estudos que morava numa grande mansão no interior. O pai dele faleceu e ele encontrou o mordomo da casa, que já era, né, aqueles mordomos históricos, né, que já trabalhavam para a família há muitos anos, mas encontrou ele mexendo, revirando algumas gavetas, procurando alguma coisa. O mordomo foi despedido, porém, antes mesmo de que terminasse o prazo ali que ele teria que trabalhar, ele desapareceu misteriosamente. O Holmes então vai investigar a pedido do amigo e descobre
o desaparecimento do mordomo tem a ver com um ritual antiquíssimo da família, que é o ritual Musgrave, que todos os jovens, né, do sexo masculino têm que passar quando completam 18 anos. Então, é um conto também mediano, mas muito interessante por conta desse fato, né, de ser um dos primeiros casos do Sherlock e narrado pelo próprio. A terceira história é o paciente internado, o paciente interno, o paciente residente, né, tem todos esses nomes aí. Um jovem médico, ele recém-formado, ele pretende estabelecer um consultório, só que ele não tem dinheiro para montar a clínica e alugar o imóvel, né, para isso. Ele então é procurado por um senhor idoso que propõe a ele que fará, né, providenciará o imóvel, o aluguel, com divisão dos lucros, com a condição de que ele possa morar nessa casa e ter os cuidados do médico, né? Seria quase como um médico particular que nas horas vagas também pudesse atender a clientela extra. O jovem concorda e logo depois que o consultório começa as atividades, ele é procurado por dois homens russos. Um deles tem supostamente um ataque epilético ali durante a consulta, e enquanto ele sai para buscar um remédio, e quando volta, os dois homens já desapareceram. Ele acha aquilo muito estranho, e mais ainda quando logo depois esse senhor que providenciou tudo dá um grito dizendo que alguém esteve no quarto dele. A saúde desse senhor vai deteriorando, ele começa a ter alucinações, e o médico, então, perdido, vai procurar o Sherlock para tentar descobrir a situação, o que foi que aconteceu, qual a ligação entre os fatos. Então é um conto também bem interessante e que vale a pena a leitura dele. A quarta história desse livro é A Aventura do Intérprete Grego, ou simplesmente O Intérprete Grego, que é um conto bem interessante no cânone do Sherlock, porque é nele que a gente conhece o Mycroft. O Watson também, né, não sabe quase nada da família do Holmes e não conhece parentes dele, e fica tão surpreso quanto nós ao saber que ele tem um irmão que trabalha para o governo, mas é extremamente preguiçoso. Tem uma cena deliciosa dos dois ali tentando chegar a conclusões sobre uma pessoa que eles estão vendo. O Mycroft então conta para o Holmes que um vizinho dele, que é tradutor e é professor de grego, passou por uma experiência bastante interessante, bastante estranha. Ele foi contratado para um trabalho de tradução de forma bastante misteriosa. Ele teria que ir até o local num veículo fechado, um local relativamente longe, e lá ele serviu de intérprete a um prisioneiro durante um interrogatório, que ele percebia que tinha ali algum envolvimento criminoso e que aquela pessoa, né, estava em perigo. Ele, através de algumas palavras em grego que ninguém mais entendia ali, ele conseguiu tirar algumas informações e passou isso para o Mycroft, que acionou o Sherlock, porque já que ele é muito preguiçoso, ele não gosta de fazer investigações por conta própria. Então ele chama o irmão e entrega o caso para ele. Sherlock, então, né, vai tentar descobrir aonde é esse local, quem é essa pessoa que está em perigo e o que é que está envolvendo ali essa situação toda. O quinto conto é o Tratado Naval, que esse é o maior conto de todo o cânone do Sherlock, tanto que na revista ele foi dividido em duas partes. E é um conto bastante interessante, um dos melhores, inclusive, não só na opinião do público, dos leitores, mas também do próprio Conan Doyle. Um funcionário do Ministério do Exterior, se eu não me engano, ele tem que copiar um tratado que será assinado nos próximos dias, né, por representantes aí de alguns países. Na época não existia xerox, não existia computador, nada, então os documentos eram todos copiados à mão. Esse funcionário, então, leva o documento para casa e para fazer as cópias necessárias. Só que ele é distraído durante o trabalho e quando ele volta, né, para continuar, para retomar a atividade, ele percebe que o documento sumiu. Ele fica, então, desesperado porque ele pode até ser condenado à morte, né, pelo sumiço desse documento, que é um documento importantíssimo, mas mais ainda
porque esse documento em mãos erradas, ele pode causar uma crise mundial, até mesmo uma guerra. Então ele pede encarecidamente o auxílio do Sherlock, que vai até a casa dele, faz as investigações necessárias, né, e descobre ali toda a trama envolvendo esse documento. E por fim, temos o mais famoso conto do livro, que é O Problema Final, em que, né, acho que não é spoiler, todo mundo sabe disso, que o Conan Doyle matou o Sherlock, e é nesse conto que isso acontece. Mais tarde, por clamor popular, ele teve que trazer o personagem de volta, mas então nesse conto nós não temos nenhuma investigação, nada disso. O Holmes nos conta que todos os crimes de Londres, né, por mais insignificantes que sejam, normalmente tem por trás o vilão professor Moriarty, que seria um arquicriminoso estupidamente inteligente, tanto que nunca foi pego e nem mesmo relacionado com todos os crimes dos quais ele está por trás. Ele seria o verdadeiro mandante da grande maioria dos crimes que acontecem na cidade. Então, o Sherlock está prestes a desbaratar essa quadrilha, então ele começa a se sentir ameaçado, a sentir que está em risco de vida. Ele então pega o Watson e eles partem por uma viagem pela Europa. Só que quando chegam na Suíça, nos arredores da cachoeira Reichenbach, ele se depara com o Moriarty, eles têm uma briga, né, na beira do precipício, e os dois caem na cachoeira. O conto é relatado pelo Watson 2 anos depois da suposta morte do Sherlock, e que o irmão do Moriarty está tentando fazer nos jornais uma campanha de reabilitação do seu irmão. O Watson, então, acha que aquilo é um absurdo e vem a público, conta, então, essa história, quem era realmente o professor Moriarty e né, o que realmente aconteceu, que ele era a mente criminosa por trás dos crimes que aconteciam na cidade. É um conto bastante triste, a forma dele ser relatado é bem melancólico, a gente vê toda a tristeza do Watson, que 2 anos depois ele ainda não se recuperou da ausência do amigo, e é essa tristeza que dá o tom no conto, né? Então, também é mais interessante, até porque nem tem nenhuma investigação aqui, ele é mais interessante por ser o conto, o famoso conto onde o Sherlock morre. Inclusive lá na Catarata Reichenbach, hoje em dia, tem até uma plaquinha dizendo que é naquele lugar que morreu o Sherlock Holmes. Se eu achar a foto, eu deixo aí para vocês. No geral, esse livro de contos, juntamente com os anteriores, né, com os contos anteriores, eles não são contos muito bons. A maioria deles tem um detalhe ou outro que diferem bastante do normal, do que normalmente aparece nos contos do Sherlock. Ora é uma situação, um tipo de personagem, um narrador diferente. A gente vê aqui um experimentalismo um pouquinho maior do Conan Doyle. E ao mesmo tempo, são contos bem fracos, exceto um ou outro que são realmente bons, mas a grande maioria aqui deixa a desejar para a mente brilhante, né, que é a mente do Sherlock. Talvez o que tenha acontecido aqui é que o Conan Doyle, já enjoado do personagem, não queria mais escrever, porque queria escrever coisas diferentes. Talvez aqui, nesses contos, nessas formas diferentes de escrever, com histórias, com enredos um pouco diferentes, um pouco afastados do que era o habitual, ele já estivesse assim, dando os primeiros passos nessa direção, tentando se desvencilhar do personagem, que ele realmente, né, fez, então, nesse conto, o problema final, mas que depois teve que voltar atrás e ressuscitar o personagem. Então é isso, mais um livrinho do Sherlock Holmes terminado. É sempre uma leitura muito gostosa, muito agradável, especialmente depois de leituras mais pesadas, né, para evitar aí uma ressaca literária. Então, histórias boas de acompanhar, gostosas, que muita gente não conhece, né? Conhece até o personagem de filmes, de
programas, mas a leitura mesmo das obras não é todo mundo que encara. Então fica aí a dica, o convite para assistirem os outros vídeos do Sherlock. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, dê a curtida, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.